Aqui nós temos um tipo de trabalho especializado, realizado pelos escravos no calçamento das ruas. Pode ser um escravo de ganho, negro de ganho, ou não, né? Pode ser um escravo propriamente dito, é um trabalho especializado nos calçamentos. Aqui as pedras, né, recortadas, e os instrumentos, a técnica, toda a técnica utilizada para o embelezamento do calçamento das ruas. Isso mostra que o trabalho dessas pessoas não se resumia ao trabalho na lavoura. Havia uma série de atividades que requeriam especialização, conhecimento, que eles executavam com maestria, com muita habilidade no dia a dia nas cidades, no caso aqui o Rio de Janeiro. Aqui a gente tem uma outra figura também do Debré, bem interessante, que são os barbeiros ambulantes, provavelmente negros de ganho, que recebiam remuneração, né, pelo corte do cabelo, faziam aqueles cortes étnicos, que a gente chama de cortes étnicos, né? E até hoje a gente tem essa moda, né, de fazer o cabelo desenhado e tal, e eles tinham também. E faziam desenhos bacanas no cabelo, bonitos. Isso era parte da sua cultura. Então a gente vê que trabalhadores especializados, trabalhando no embelezamento, né? Todo mundo, que não importa a situação, todo mundo quer ficar um pouquinho mais bonito, né? Então eles estão ali cortando o cabelo, fazendo a barba, deixando as outras pessoas mais elegantes, mais bonitas. E provavelmente, como eu disse, recebeu uma remuneração por esse tipo de trabalho. Aqui o Debré mostra os escravos músicos. E esse instrumento aqui, ó, que ele está tocando, tem o nome de calimba. Tem duas calimbas aqui, ó, estão tocando. É um instrumento que permite uma escala musical, né? Várias notas, várias melodias bonitas. Aqui o acompanhante está fazendo uma percussão com as palmas. Então havia entre essas pessoas que vinham da África para cá, na condição de escravizados, à força, né, através dessa violência da escravidão, uma cultura muito rica. Eles contribuíram de muitas formas para a construção dessa sociedade, seja com o seu trabalho, com a sua cultura, com a sua arte, como a gente está vendo aqui nessa figura. Nessa figura, o Debré retrata uma atividade que foi típica, né, e muito importante, foi básica, tanto no Brasil colonial quanto na época do Império. Uma das atividades, primeira atividade importante que deu sustentação à economia colonial foi a produção do açúcar. Então aqui a gente vê uma moeda pequena, nos engenhos as moedas eram maiores, essa é uma moeda, parece assim, doméstica, movida pela força dos próprios escravos que estão rodando, fazendo girar a moeda, extraindo o líquido da cana, da qual se fazia principalmente o açúcar, né, através de um processo bastante complexo. Também a aguardente, a cachaça, melaço, enfim, uma série de produtos que eram importantíssimos para o Brasil desde a época colonial. Atravessaram a época do Império, ainda tendo sua importância até os dias de hoje. Claro que com outras técnicas, utilizando outras formas de mão de obra. Nessa figura, o Debré retrata uma atividade, uma brincadeira que é a precursora do carnaval, vamos dizer assim, né, que era o entrudo. Então a gente está vendo as pessoas jogando uma bolinha de cheiro com substância nas outras, esguicho de água, passando farinha no rosto. É uma coisa que hoje talvez, muito provavelmente, não teria aceitação, porque parece um pouco violento, mas na época fazia parte da cultura popular e as pessoas se dedicavam a isso na época do carnaval. Então o Debré viu essa cena e a retratou muito bem, né? Assim, com muita dinâmica, como acontecia realmente no período. Nessa figura aqui, a gente tem um armazém, que é o cais, um armazém da área do Cais do Valongo. O que foi esse Cais do Valongo? Foi o local onde desembarcaram grande parte das pessoas que foram escravizadas e transportadas aqui para o Brasil para servir de mercadoria e mão de obra. Então o Debré ele retrata com bastante realismo
esse armazém, um dos armazéns da região do Cais do Valongo. Ele mostra, não está aparecendo bem na figura, ali atrás onde não está aparecendo, tem uma pessoa sentada, que é o vendedor, o comerciante. Aqui em pé está provavelmente o comprador, né? O proprietário de terras, que vai escolher, examinar e escolher os escravos, de comprar os escravos que ele vai levar para a sua propriedade. Infelizmente, foi a forma que foi encontrada para suprir o Brasil de mão de obra pelos colonizadores. Algo desumano, cruel, evidentemente. Os escravos, quando chegavam ao Cais do Valongo, já tinham passado por uma viagem longa e cruel, desumana, dentro dos navios negreiros, onde morria tanta gente que esses navios ficaram conhecidos como tumbeiros. Tamanha mortandade que ocorria ali. E o Debré, ele não poderia deixar de destacar essa parte, né, da história do Brasil, e a gente pode visualizar, através das suas figuras, como se dava esse fato, essa cena, esse comércio de pessoas na época, no caso aqui, do século XIX. O Cais do Valongo, ele foi construído em 1811, no período joanino. Por quê? O cais, os armazéns daquela região. Porque antes o comércio de escravos era feito na área central da cidade do Rio de Janeiro. Isso incomodava a elite da época, né? Porque eles usavam a mão de obra escrava, mas eles não queriam ver os escravos quando chegavam, naquelas condições subhumanas, eles se sentiam incomodados. Então, embora utilizassem a mão de obra, se servissem dela, se sentiam incomodados de ver como os escravos chegavam. Então, o D. João construiu o Cais do Valongo e ali, naquela região mais periférica, foram montados armazéns onde os escravos, as pessoas escravizadas, eram comercializadas. É o que o Debré retrata ali. Essa região do Cais do Valongo, ela foi, em 1911, houve uma reforma urbana no Rio de Janeiro, uma intervenção urbana, entre tantas, pelas quais o Rio de Janeiro já passou, que aterrou aquela região. Então o cais foi aterrado, aqueles armazéns. E depois, 100 anos depois, com as obras de recuperação da região, chamado Porto Maravilha, né? A obra de reurbanização naquela região do Porto, os operários, escavando para as obras, encontraram as ruínas do Cais do Valongo, as ruínas do Valongo. Encontraram objetos da época, lá do século XIX, os objetos dos africanos que eram desembarcados ali na região. E aquilo chamou a atenção, obviamente. Aí então vieram os arqueólogos, os estudiosos, e a área foi reconhecida como sendo uma área importante, um importante acervo arqueológico para estudo do passado, né, para a reconstituição da memória do Brasil. E a área então virou um sítio arqueológico. Todos os objetos começaram a ser pesquisados, guardados, para estudo, para serem mostrados, e até que a Unesco reconheceu esse sítio arqueológico do Cais do Valongo como patrimônio histórico da humanidade. Então, hoje, se a gente chegar, quando a gente puder, né? Agora não, quando a gente puder visitar a região, nós vamos ver, podemos ver essa placa aqui, nós vamos entender tudinho, ó. Cais do Valongo. Cais do Valongo era onde desembarcavam os escravos aqui no Rio de Janeiro. A maior parte dos escravos que vieram para o Brasil desembarcaram aqui no Rio de Janeiro, no Cais do Valongo. Então ali é o circuito da herança africana, foi construído em 1811 para o desembarque e comércio de africanos escravizados. Remodelado em 1843 como Cais da Imperatriz, foi aterrado em 1911 para dar lugar à Praça do Comércio. Em 2011 foi redescoberto nas obras do Porto Maravilha. Olha que interessante, né? Então a história, a gente já tinha
as figuras do Debré para conhecer, e agora a gente vai ter ao vivo, tem as peças, tem o próprio local renascendo ali diante dos nossos olhos, através do sítio arqueológico do Cais do Valongo. Então tem uma plaquinha do lado, ó, a Rota do Escravo, Resistência, Liberdade e Herança. E que herança é essa? A herança cultural, a herança na ciência, a herança na música, no folclore, a herança do trabalho, tudo foi construído por essa mão de obra que veio para o Brasil nessas condições terríveis, mas que, apesar disso, eles conseguiram deixar um legado importante para a gente. Aqui a obra do Debré. Depois que ele foi para a Europa, ele passou 15 anos no Brasil, foi para a Europa e publicou esse livro, Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil, no qual ele narra as coisas que ele via, que ele viu. Ele tem as pinturas, são cerca de 150 desenhos. Enfim, um livro importante, como eu disse para vocês, para a gente pesquisar e conhecer a história do Brasil do século XIX. E para encerrar, eu vou propor a vocês uma atividade. A gente pode imprimir, quem puder, imprime aí através do seu computador, da sua impressora, uma figura do Debré para a gente pintar. Olha só essa figura aqui. Esse lado está pintado, esse lado está sem a pintura. Então a gente vai completar com o nosso lápis de cor, de cera, com o que a gente tiver, essa pintura aqui. Então fica assim, proposta dessa atividade para a gente fazer, e depois nós vamos ver na escola, quando for a época correta, não é, segura, a gente vai poder montar, fazer o nosso mural com todas essas figuras do Debré. Vocês podem imprimir, é a minha sugestão de atividade. Uma outra é essa aqui também. Essa não é para completar a pintura, você vai fazer a pintura toda, vai usar o seu estilo aqui de pintar, vai ser um pouquinho de Debré também, né? Vai ser um pouquinho pintor como Debré, e vai pintar essa figura aqui para depois, quando for possível, a gente colocar no nosso mural, fazer um mural bem bacana com as figuras que vocês fizeram. Então, termino por aqui. Espero que vocês tenham despertado em vocês o interesse pelo Debré, pela história do Brasil do século XIX, e a gente vai depois conversar mais sobre a história do nosso país. Um abração a todos, um beijo, até a próxima.